Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é uma bênção estar aqui nessa manhã, na Assembleia de Deus Vitória e Cristo aqui na Penha. Agradeço a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, por toda a ajuda, por tudo aquilo que ele tem feito para mim, pela minha família, por abrir as portas da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e todas as filiais, para eu poder estar ministrando a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Silas. Agradeço a Deus também pela vida do meu amigo pastor Odilton Ângelo. Deus abençoe a sua vida, sua esposa Josiane, pastor Vicente, meu acompanhado pastor Valber Ferreira. Minha esposa não pôde estar por motivo de trabalho, ela está trabalhando hoje, trabalho de escala, então ela não pôde estar. Fico feliz de estar aqui, ainda mais assim na companhia de amigos, conhecer pessoalmente o pastor Gilmar Chaves, sou um grande admirador do seu ministério, tudo que o senhor publicou eu comprei. Então estava falando para o pastor Vicente, dura coisa é você falar perto de alguém que você admira, né? Deus abençoe a sua vida, pastor Gilmar. Privilégio. Pastor Miguel, pastor Antônio Oreste. Meus irmãos, a gente está nessa lição de número 7, falando a respeito do Evangelho do Filho do Homem. Comentarista da lição, pastor Renan de Mello, um grande amigo. E eu fiz alguns slides para a gente poder estar acompanhando. Eu vou colocar alguns tópicos e a gente vai estar seguindo esses slides. O texto áureo, Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, como já foi lido pelo nosso amigo pastor Eliseu. Aí alguns objetivos da lição. Entender que a humanidade de Jesus é a prova de seu infinito amor por nós, pois ele fez-se homem para salvar os homens. Crer que Jesus conhece as nossas dificuldades e lutas humanas. Animar-se da certeza de que com Cristo é possível vencer as adversidades da vida. Esse é o maior exemplo que Jesus deixou para nós no texto sagrado, principalmente no olhar lucano do Evangelho de Lucas, falar a respeito disso, que é possível vencer as adversidades da vida. É possível. Eu fiz uma introdução, essa introdução é do pastor Renan, então eu aproveitei essa introdução dele. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, né, o rei dos judeus, como foi lido na primeira lição de vocês. Em segundo, ele é apresentado como servo. E Lucas como filho do homem. Eu quis linkar isso aqui e deixar, porque eu achei de maneira brilhante o texto que o pastor Renan colocou de maneira assim, muito contundente. Lucas esboça a largura e profundidade imensuráveis do amor de Deus. Pois quando Jesus se tornou-se homem, eu deixei esse grifo, o Eterno entrelaçou-se para sempre com a história da sua criação. Ou seja, Cristo se tornou homem e habitou entre nós, então para sempre, por toda a eternidade, ele fez parte da nossa história. Então por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 31, nas suas 5 perguntas retóricas para a igreja de Roma, ele vai dizer que Cristo está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. Por quê? Ele esteve aqui, ele sabe como está aqui. Por isso que ele está do lado do Pai dizendo, eu intercedo pela minha igreja, eu intercedo pelo meu povo. Então ele está do lado da sua criação, né? Ele está entrelaçado conosco. Essa não tem uma introdução na lição, mas eu fiz uma introdução rápida aqui só para a questão de entendimento. Quem foi Lucas? O autor Lucas é um sírio de Antioquia, escreveu o evangelho derivado da fonte de Paulo, de Marcos, da fonte Keller, e de próprios textos lucanos, né? Ele escreveu em Acaia, Roma ou Bitínia, era médico, a gente sabe que é médico por causa de Colossenses capítulo 4, versículo 14, na própria epístola de Paulo aos Colossenses, ele vai dizer que ele era médico. Aí tem uma coisa interessante que eu estava até falando com o pastor Eliseu, a importância de você, se puder ler, conhecer um pouco dos textos originais. Essa é uma exegese de uma passagem bíblica muito famosa, falando sobre o camelo quando passa no buraco do fundo da agulha. Aí tem algumas traduções. Em Mateus e Marcos, quando Jesus cita isso, o autor Mateus, né, e Marcos, que praticamente o evangelho de Marcos é um evangelho petrino, né, pega um pouco da carga de Pedro. E quando Marcos escreve a respeito dessa passagem do buraco do fundo da agulha, Marcos vai escrever rafis, né, no grego, ele vai falar que é uma agulha de pesca. Então Marcos e Mateus, quando escreve que o camelo passou no buraco do fundo da agulha, ele fala assim, olha, quando eles lembram, a gente utilizar um pouco da filosofia,
Campo das Ideias, né, Mundo das Ideias de Platão, quando você fala assim, cadeira, praticamente você vai lembrar um tipo de cadeira, uma cadeira que faz parte da sua mente, da sua memória, algo que te marcou. Então, quando o autor de Marcos, o texto marcando, ele falou assim, olha, Jesus disse, o buraco de fundo da agulha, ele lembrou, agulha, ele escreveu Rafis, porque é um evangelho petrino. Só que o evangelho de Lucas, o texto da agulha, a mesma passagem é Belone, agulha cirúrgica. Por quê? Porque Lucas é médico. Então, o contato com a agulha que ele vai ter é agulha de médico. Então, quando ele escreve isso, ele bota como agulha de médico, Belone. E o que isso tem a ver? O texto vai dizer para nós que o buraco no fundo da agulha é uma ideia literal. Não tem nada de buraco de muro, porta de arco, que o pessoal conta um monte de história, que o camelo tinha que passar baixinho. Aí é a ideia de literalidade mesmo. Jesus está dizendo que é extremamente difícil o rico herdar o reino dos céus. Ele não está dizendo que é impossível, ele está dizendo, extremamente difícil. Então, alguns teólogos, principalmente de um texto de 1882, existe um livro em inglês que fala sobre a linguagem médica de Lucas e Atos. Então, esse autor vai destacar que existe uma linguagem médica por trás dos textos de Lucas e Atos. Isso é só para a gente dar um panorama para você entender que foi o evangelista Lucas que escreveu essa lição. Então vamos lá, Jesus, o homem perfeito. Como filho do homem, não apenas o ser divino pré-existente, ele também a revelação da humildade, ele também é a revelação da humildade. Deus tornou-se homem e habitou entre eles para cumprir o seu propósito da salvação, plenamente divino e plenamente humano, como colocou aqui o nosso amigo pastor Renan de Mello. Mas o que significaria então esse termo, filho do homem? Filho do homem tem alguns significados no Antigo Testamento, são 3. É um vocativo do profeta Ezequiel, tem o filho do homem no sentido escatológico de Daniel capítulo 7, versículo 13, e filho do homem no sentido de natureza humana, de fragilidade. Aí eu destaco o Salmo de 8, versículo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia. Como se trata de uma EBD, a gente tem que ler Bíblia. Então abra a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 8, versículo de número 4, por gentileza. Salmos 8, verso 4. Um texto extremamente bonito, brilhante. Se eu não me engano, o Antônio Cirilo até gravou um CD alguns anos atrás a respeito dessa passagem bíblica dos Salmos. Quem é o homem, quem é o filho do homem para que se lembre? E o filho do homem para que nos visite? Fizeste-nos um pouco menor do que os anjos, e com glória e honra nos coroaste. Então o salmista está destacando a ideia da natureza humana, da fragilidade humana. Então no conceito filho do homem do Antigo Testamento, você tem essas 3 bases. Vocativo, utilizado pelo profeta Ezequiel, filho do homem se levanta e profetiza. Como referência escatológica, quando você lembra de filho do homem, é uma ideia futura, apontando por algo que vai acontecer lá na frente, um apocalipse judaico, né? Um anseio sobre essa revelação e uma ideia de natureza humana. E filho do homem no Novo Testamento. A expressão ela vai ocorrer 81 vezes no Novo Testamento. A maior parte nos evangelhos. No livro de Atos vai ter uma citação em Atos 7,56, mas é a igreja colocando esse termo sobre os ombros de Jesus Cristo, dizendo que ele é o Filho do Homem. Você não vê a igreja batendo sobre o seu peito e auto-intitulando-se Filho do Homem. Esse termo cunhado no Antigo Testamento e se tornando uma espécie de indioleto de Jesus Cristo. Indioleto é algo que o personagem, a pessoa, utiliza sempre. Por exemplo, em verdade vos digo, é um indioleto de Cristo. Cristo sempre vai citar isso. Então, o Filho do Homem acabou sendo absorvido por Jesus Cristo e ele citava sempre. Era uma fala comum do seu idioma particular, da sua comunicação particular. E em João 12:34, é a multidão que vai falar que é Filho do Homem, perguntando a Jesus o que quer dizer com essa expressão. Por quê? É um vocativo do profeta Ezequiel, é no sentido escatológico,
ou é num sentido de fragilidade humana. Eles queriam entender a respeito o que significava essa ideia de filho do homem. Aí eu coloquei algumas coisas mais. Eu disse aqui, principalmente na parte grifada, o que queria dizer com essa ideia de filho do homem. Se eu pudesse sintetizar, eu sintetizaria da seguinte forma: um descendente humano. Para que Cristo estava querendo dizer que Ele estava fazendo parte de nossas vidas. Ele estava aqui. Ele foi traído, Ele sentiu dor, Ele sentiu sede. Como eu disse algum tempo atrás, uma ministração em Belo Horizonte, Jesus foi criança, mamou, teve dente de leite, Ele cresceu como nós. Lucas vai dizer, Ele tinha 12 anos, crescia na sabedoria e na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Ele esteve entre nós. Então o que você passa, Ele já passou. O que você vive, Ele já viveu. Traições, decepções, angústias, lutas, pesares, luto, choro. Eu acho bacana, pastor Gilmar, que a maneira como Jesus trabalha o texto, não é sair da lição, mas só trazer um perfil. Quando ele trabalha em João capítulo 11, a ideia de Marta e Maria é algo fantástico. Marta, ela é mais lógica na sua ideia de vida. Então, quando Jesus chega em Betânia, no hebraico é casa da depressão. Betânia significa casa da depressão. Alguns vão dizer casa da miséria, mas o dicionário Botterweck vai dizer que é casa da depressão. E quando ele chega em Betânia, na casa da depressão, ele conversa com Marta. Marta é lógica. Então ele dialoga com Marta. Aí Marta diz, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele conversa com ela, porque ela tem lucidez. Quando ele vai se encontrar Maria, a partir de João 11, 28, quando ele manda chamar Maria, Maria diz o mesmo texto. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela chora. Só que quando ele vê ela chorando, Jesus chora com ela. Ele conversa com Marta, mas chora com Maria. O que ele está dizendo? Uns eu converso, com outros eu choro também. Isso é mostrar a sua natureza, a sua interação, o seu contato, a ideia do filho do homem, a ideia de ser um descendente. Ele está dizendo, eu compreendo isso aí. Eu sei o que você faz. Eu comentando até com o pastor Valber sobre João, se você lê em João 12, ele no jantar, na ceia de agradecimento, na ceia, sobre a ressurreição de Lázaro, Maria lava os seus pés e enxuga com os cabelos. Aí João vai fazer um espelhamento. João 13, ele vai lavar os pés dos discípulos. Então o que ele está dizendo? Ela fez comigo, então eu faço com vocês. Ele replica a mesma ideia, ele faz a mesma coisa. O que é isso? Isso é um descendente humano. Então quando você fala com Deus, você fala com Cristo, pelo acesso que nós temos ao Pai, João 14, 6, e você conversa com Ele, Ele te compreende. Ele sabe o que você passa. Ele tem exatamente a certeza do que você está vivendo. Por isso que é maravilhoso a gente poder falar com esse Jesus Cristo. Lucas vai propositalmente utilizar recurso de um historiador e mostrar que Jesus está ligado a toda a história da humanidade. Então ele vai praticamente nos ligar olhando por essa ótica. Ele vai escrever que Jesus é ungido, né, pelo Espírito, é o próximo tópico. Então ele vai fazer uma ligação de Davi e Abraão até Adão. Ele vai traçar todo um paralelo até a origem adâmica. Ele vai fazer toda uma linhagem de genealógica, ligando Jesus até Adão, para mostrar que ele é um descendente humano. Ele faz parte da nossa história. E em Lucas 3, 23, aí o texto vai dizer assim, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Jesus não é um descendente físico de José, pois foi concebido pelo Espírito Santo. José apenas o adotou na linhagem de Davi. Consequentemente, a genealogia identifica Jesus como descendente de Davi e Abraão. Mas o seu propósito primário é confirmar a filiação divina. Ele está dizendo assim, ele é homem, mas ele também é Deus. Ele tem os dois. Aí eu até brinquei lá na Bereana aqui que eu falei, que a história da teologia é recheada por esses debates,
maravilhosos, Antanásio, vai falar sobre Cristotocos, Teotocos, uma série de consubstanciação, uma série de termos para explicar isso. Aí um aluno, pastor Gilmar, uma vez perguntou para mim, eu dando aula de cristologia, ele falou assim: pastor, como é que o senhor explica isso na cruz do Calvário? Como é que está ali o Deus de Jesus Cristo? Aí eu, na hora, eu falei, mas como é que explica isso para o aluno de básico, um termo extremamente complicado de sistemática? Eu falei assim, aí eu levei para a aula, pastor Gilmar, leite, café e uma jarra vazia. Aí eu falei assim, o que é isso aqui? Ele é leite. Eu falei, isso aqui é o café. Eu falei, vamos brincar que o leite é Deus e o café é o homem. Aí eu falei, está separado, tá? Aí eu separei, botei nas duas jarras, pastor Antônio Oreste, e misturei. Aí eu falei, o que é isso aqui? Ele é café com leite. Eu falei, então, agora separa, bota o café aqui e o leite aqui de volta. Ele, não dá, pastor, está misturado. Então, na cruz estava misturado. Não dá para separar, estavam os dois ali. Aí tem um termo teológico pesadíssimo, mas o pastor Ronaldo até brincou, né, o pastor Eliseu, pericorese, né, é um termo teológico que fala sobre um dentro do outro. Porque a trindade, a linguagem humana, trindade, assim, você fala 1, 2 e 3. Só que não é trindade, é pericorese, é um dentro do outro. Você olhava a Deus, via Jesus. Você olhava a Jesus, via o Espírito Santo. Você não tinha como separar, estava tudo dentro ali. Aí agora você olha o Cristo e estava aqui, natureza humana e natureza divina. Aleluia. Ele fez parte da nossa história. Semente da mulher. É aqui onde ocorre o grande tema das Escrituras, né, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Você vê que a serpente, ela começou como serpente em Gênesis, mas em Apocalipse ela já é dragão, né? O bicho desenvolveu, ficou grande, pastor. Ficou forte, né? Você vê o que a academia faz com os outros, né? Você vê que negócio, né? O cara, né, cresceu, desenvolveu, era serpente, dava nada. Agora já é um dragão, já tem cabeça, tem chifre, tem um monte de coisa lá, né? Você vê que a coisa ficou bem grande mesmo, a serpente, e cresceu, desenvolveu muito. Mas o importante disso aqui é mostrar a resposta que Deus tinha na eternidade. Lutero, na coletânea que tem em português, editora Concórdia, são 10 volumes, eu não tenho todos os volumes, portanto, se você quiser me abençoar, fica à vontade, custa R$120 cada um. Está faltando alguns volumes ainda para eu completar a coleção. O Lutero vai dizer que quando Deus disse assim, haja luz, ele já tinha visto uma cruz. Quando ele vaticinou isso a respeito da mulher, ele já estava dizendo assim, serpente, você pode ter ganho uma batalha, mas a guerra jamais você ganhará. Porque eu vou enviar um que vai restaurar todas as coisas, e ele vai pisar na sua cabeça. E ele pisou, irmãos. E nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Rapaz, hoje eu estou privilegiado, né? Tem ali o Marquinhos Menezes ali, né? Muito Remagerê, irmãos. Ixi, a história é longa, ouvi muito Remagerê. Jesus, o homem cheio do Espírito Santo. Em Lucas, a concepção da criança se dá de maneira maravilhosa pelo Espírito Santo. Como é que a gente conseguiria explicar isso? Eu coloquei dessa forma. A terra estava sem forma e vazia quando aquele Espírito apareceu. Do mesmo modo, o ventre de Maria era vazio. Até que, por intermédio do Espírito de Deus, o encheu com um menino que era seu filho. Encheu. O ventre de Maria estava lá. E preencheu. Aí alguém vai falar assim, mas como é que eu entendo isso? Existem algumas leituras da Bíblia, aí eu vou puxar a carga para a nossa bandeira, Assembleia de Deus. Existem leituras bíblicas que você só consegue fazer pela ótica da hermenêutica pentecostal. A experiência com o Espírito Santo clareia o texto, porque o batismo com o Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo faz entender o que isso significa. Algumas linhas de interpretação bíblica, algumas mais tradicionais, utilizam hermenêuticas modernas, mais racionais. Eu vejo o pentecostalismo como uma leitura onde a pessoa lê fundamentada numa experiência. Deixa eu pegar um texto como exemplo, Atos 9. Quando Paulo encontra Cristo a caminho de Damasco,
ele tinha uma leitura do Antigo Testamento. Ele lia o texto do Antigo Testamento, pastor Gilmar, e encaixava, ele conseguia enxergar uma perseguição da religião do caminho, que era o cristianismo primitivo. Então ele lia e falava assim, não faz parte. Quando ele teve uma experiência dramática de sua conversão, a sua maneira de ler o texto mudou. Ele não leu o texto para perseguir, ele leu o texto dizendo, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. O que é isso? Isso é a experiência, o contato com o eterno, o contato com o divino, com a revelação, não é? Com a maneira como Cristo se apresentou, o fez reler o texto. O que é isso? A gente chama isso no texto, usando o termo acadêmico, de êxtase, não é transe. Transe você perde o sentido. Transe você perde o senso de si. Êxtase não. Êxtase é uma sensação de alegria maravilhosa. É o que Ezequiel sentiu, é o que Daniel sentiu, é que eu sinto, é o que você sente. Quando o Espírito é derramado sobre nós, quando a efusão do Espírito na igreja, é isso. Então, existem algumas leituras que não tem como a gente fazer uma leitura desse ponto de vista a respeito, principalmente aqui da gestação, sem buscar e crer na atuação do Espírito Santo. Porque assim, irmãos, por mais que eu tenha palavras para te explicar, mas isso aqui, irmãos, é poder de Deus. É poder de Deus. E só pela ótica da hermenêutica pentecostal, só você lendo as Escrituras e olhando o texto pentecostal, com a experiência do Espírito Santo, você vai entender algumas coisas. No batismo, tentando tornar mais precisa a experiência batismal de Jesus, deveremos dizer, Jesus se sabe tomado pelo Espírito por ocasião do seu batismo e Deus o coloca em seu serviço, para ser seu mensageiro e portador de um tempo salvífico, ou seja, ele capacita Jesus Cristo, o preenche, o derrama sobre o Espírito Santo sobre a vida dele. Lucas vai repetir essa figura 2 vezes no texto. Ele vai fazer isso primeiro na gestação, na concepção. O que virá sobre ti descerá do Altíssimo e a sombra do Altíssimo te envolverá. Lucas vai repetir isso aonde? Na transfiguração, quando os discípulos estão lá e a nuvem desce e cobre eles com a sua sombra. E depois ele repete de novo o texto quando ele diz que o Espírito desce sobre Jesus. Irmãos, Cristo era um homem cheio de Espírito Santo desde o seu ventre. Mas ele foi capacitado pelo Espírito porque ele estava entre nós para ser enviado. O que Cristo está dizendo para nós? O que Lucas está dizendo para nós? Cristo tinha o Espírito e o Espírito capacitou para ser enviado por Deus. Assim somos nós. Nós somos cheios do Espírito, mas precisamos buscar a capacidade dele para irmos, para anunciarmos o seu Evangelho e para dizermos quem ele é. Então Cristo, quando recebe a autoridade do Espírito Santo e é enviado para anunciar o Evangelho, Jerusalém, Judeia e Samaria, principalmente, não vou falar de confins, porque a região Ciro-Fenícia não é tão confins da terra. Confins da terra, na época, era os finais do Império Romano, lá dos limites do Império. Então, ele é capacitado e é enviado. Ele só é enviado após a capacidade do Espírito Santo. E é o único texto bíblico que você vai encontrar as 3 figuras de maneira distinta. O Filho na água, o Espírito em forma corpórea de pomba e o Pai no céu dizendo, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. É o único momento no texto. Você vai ler em Gênesis, façamos, desçamos, confundamos as línguas deles, né? Façamos um homem conforme. Mas no texto bíblico, de maneira assim, no momento que você consegue enxergar os 3, batismo de Jesus, o Filho na água, o Espírito voando em forma corpórea e Deus no seu trono dizendo, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E depois, e antes da tentação. Nesse trecho ele vai apresentar Jesus como um herói humano, como um homem cheio do Espírito Santo. Então o que vai acontecer? Lucas 4,19, se você quiser abrir aí, ele vai ter esse versículo extremamente pequeno, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que era a espécie do ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor era, no Antigo Testamento, em Levíticos 25, verso 8,
vai falar a respeito de jubileu, né? Do momento em que, naquele ano, se repete a cada 50 anos, toda a terra adquirida é devolvida ao seu dono original, porque o proprietário é Deus, e que atribuiu aos seus clãs. No ano aceitável, também os escravos eram libertados, melhor dizendo. Nenhum israelita deveria ser permanentemente servo de outro israelita, porque toda a vida pertencia a Deus. Havia um anseio judaico pelo cumprimento total desse ano, e finalmente ele havia chegado. O que Jesus, quando desenrola o rolo de Isaías e lê na sinagoga, queria fazer essa leitura com vocês, por gentileza. Lucas capítulo 4, tem um tempinho aqui para a gente fazer uma leitura ainda. Lucas 4:16, que está na marcação aqui do texto. Eu queria... Isso, Lucas 4:16, pronto. Está aqui. Eu estava falando para o pastor Vicente, um dos primeiros cultos que eu visitei na Penha, era a escola dominical. Eu tenho alguns VHS do pastor Silas ainda bem magrinho, bigode bem largo, né? Pregando em algumas escolas dominicais, né? Eu sou cristão já há alguns anos e minha mãe me acordava de manhã sempre para assisti-lo. Eu jamais imaginaria um dia estar aqui na EBD da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, está falando, né? Deus tem os seus caminhos e às vezes a gente não tem nem noção deles. E hoje Deus, graças a Deus, nos aprova estar aqui. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus estava dizendo? Chegou o ano. É o ano de libertar os presos, de restaurar a vista dos cegos, aleluia, de trazer libertação aos cativos. Como eu coloquei aqui, só no finalzinho, ele finalmente havia chegado, porque o primeiro trecho faz parte do livro de Frank Matera, a respeito de Cristologia. Ele havia finalmente chegado. Então Jesus é aquele que declara que é o tempo de libertação, de pregar o ano aceitável. O que é o ano aceitável? O ano aceitável ninguém é mais do diabo, todos pertencem a Deus. Eu vim libertar, eu vim dar vista ao cego, eu vim trazer nova vida, eu vim arrancar vocês desse jugo maligno. É o que Jesus vai fazer no Evangelho de Lucas. Lucas é conhecido pela teologia como o Evangelho dos pobres. A maioria dos textos bíblicos de Lucas, ele vai sempre citar os pobres. Deixa eu trazer algumas coisas sobre Lucas. Lucas é o Evangelho do toque. Por ele ser médico, ele sempre vai trazer Jesus sempre tocando nas pessoas, sempre próximo. É diferente de João. João, o evangelho é um pouco mais alto. Jesus está um pouco... É pela característica, a visão de João. É o Jesus mais divino. Lucas é o Jesus mais humano. Então ele está mais próximo. Ele tem mais contato com o ser humano. Ele toca, ele fala com as crianças, ele fala com os idosos. Lucas é mais detalhista, por ele ser médico. Mateus vai escrever Mateus 8, a partir do verso 1. E o homem estava com lepra. Lucas vai dizer, cheio de lepra. Ele dá um tom a mais. Mateus vai dizer, estava com febre. Lucas vai dizer, sua febre era altíssima. Ele sempre vai trazer, pastor Miguel, um termo a mais, um algo a mais para a gente, pela visão do evangelista. Eu estou te dando uma dica como professor e como estudante. Você quer entender o evangelho de Lucas? Lê junto com Atos. Porque você só consegue compreender de maneira absoluta o Evangelho junto com Atos. Você tem que costurar os dois. Terminar Lucas, pula João e começa Atos. Aí você vai ter uma definição melhor do Evangelho. Muita coisa que ele começa no Evangelho, ele termina no livro de Atos. Então, se quiser fazer uma leitura aí de um mês, de algum estudo durante a semana, faça isso. Lê o livro de Lucas e você vai se identificar muitas das vezes no livro de Atos. Vamos seguir? Produção? Deixa eu ver. Travou aí a produção. Deu 404, irmão. Agora foi. Deu tela 404.
A sua missão messiânica de Cristo não abrangeu só a sua natureza humana, mas também a sua participação na sociedade. Pode passar o slide, por favor? Que não está passando aqui o passador, obrigado. Como é que funcionava a sociedade na época? Eram sociedades não individualistas, né, sempre de divisões, em que diferença entre sexos, bem como a pertença a determinadas famílias, clãs e etnias, eram de capital importância para a possibilidade de participação dos bens econômicos, sociais e culturais. Isso aí, agora foi. Esse modelo de sociedade ao redor do mar Mediterrâneo tinha um chamado Código de Valores de Honra e de Vergonha. Se quiser estudar, estuda isso. Isso acontece muito com a sociedade de Jesus Cristo, essa ideia de código de valor e de honra. Como é que a gente entende isso? A gente entende, por exemplo, Jesus ele é um bom cidadão e ele vivia exatamente como esse código de valor e de honra. Ele paga imposto, ele dá a Deus o que é de Deus, ele dá a César o que é de César. Lucas 20, 25, quando ele levanta o estáter, né, e mostra a imagem lá, a esfinge, que está impressa, cunhada, melhor dizendo, impressa não, cunhada na moeda. Olha essa imagem de quem é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus é um homem de comunidade, ele vive entre o povo. Usando ainda um pouco mais os evangelhos como parâmetro, Jesus foi a casamento. João capítulo 2, se ele não fosse uma pessoa boa de companhia, ele não teria ido ao casamento, ele foi a um casamento. Então Jesus frequentava a casa das pessoas, ele almoçava, tinha ceia, ele vivia entre as pessoas, ele tinha um contato, ele tinha um interesse um pouco assim, mais próximo. E uma das características de Jesus por ele viver próximo da comunidade e conhecer essa divisão social, ele vivia entre nós de uma tal forma, inclusive como ele se relaciona com os excluídos sociais. Isso é de uma beleza sublime. Aí eu botei os dois textos ali, ó. Lucas 18 e Lucas 19. Lucas 18 é o cego. 35, ele está na porta de Jericó. O problema de falar aqui, pastor Dilton, tem 2 pregadores aqui, né? Os caras pegam. Tem outros que eu não conheço, nem sei o problema. Mas isso aí tem vídeo gravado, tá? Isso tem vídeo. Lucas 18, 35, ele encontra com o cego. Onde está o cego? À beira do caminho. Sentado lá. Sentado. Aí Jesus encontra com ele. Chama ele. O cura da cegueira. Aí tem Jericó. Essa Jericó é a Jericó rica, que tem 2. A Jericó que Josué destruiu e nunca mais foi restaurada. É maldita. Mas essa Jericó reconstruída por Herodes, uma estância hidromineral, uma coisa linda, para manter as fontes de água ali. Quem morava em Jericó? Só gente que tinha grana. Lucas 10 vai dizer, a parábola do samaritano. O que a parábola do samaritano vai dizer? Levita e sacerdote. Só morava em Jericó quem tinha grana. Por isso que Zaqueu estava dentro. Zaqueu tem grana. E o cego está fora. O cego é pobre. Cego não pode entrar em Jericó. Mas o cego foi curado. Ele não pode, mas Jesus pode. Agora você vai entrar em Jericó comigo. Aleluia. Então ele entra em Jericó junto com Jesus. Ou seja, Jesus ele se importa com o status social. Ele se importa com os desprezados da sua época. Porque você acha que... Deixa eu voltar aqui volta um cadinho. Isso aí. Você acha que era só nessa época, por exemplo? Existia muito preconceito, clichês estereotipados que minimizavam o valor e a honra de uma pessoa. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, irmã de Tiago, José, Simão e Judas? Não está conosco aqui as suas irmãs? Tem muitos textos que tratam isso. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se você acha que isso só acontece hoje, a questão do estereótipo, dos clichês, aí fulano mora em tal lugar e só porque ele mora lá, ele faz parte de uma linha geral de um pensamento. Na época de Jesus vivia isso. Por isso que ele conhece você. Ele se importa. Porque ele foi rico, abriu mão da sua riqueza e desceu do céu, aleluia, e habitou entre nós. Ele conhece as nossas dores.
Ele viveu entre nós. Ele, como diz Paulo no texto lindíssimo de Filipenses 2, na kenosis, né, o esvaziamento, ele fez parte daqui. Então ele se sentiu excluído. Não é esse o filho do carpinteiro? Não habita entre nós Maria, sua mãe, irmão Tiago, José, Simão e Judas? Ele também sempre próximo, era cego, falava com Zaqueu que tinha dinheiro, debatia, se importava com todo mundo. Eu acho bonito o texto de Lucas, por ele ser escrito num olhar grego, então Lucas ele vai bater em cima de algumas filosofias gregas, principalmente a do estoicismo, que pregava que deuses não se relacionavam com a sua criação. Aí você vê em Lucas a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aí você vê Jesus vindo de um poderoso milagre do filho do oficial, indo ver o cortejo. Aí o texto diz, encheu-se de íntima compaixão. O que Lucas está dizendo? O seu Deus não tem compaixão, mas o meu tem. O meu se enche de íntima compaixão. O meu Deus sai do seu cortejo de vida e entra no meu cortejo de morte. E ele abandona o seu cortejo de vida para se importar com a minha morte. Mas quando ele vai embora, o meu cortejo de morte agora é cortejo de vida. E eu acompanho junto com ele o cortejo de vida. Ou seja, ele se importa, ele se liga à sua comunidade. Então ele está próximo a ela. O que Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, quer mostrar para nós? Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, deixa eu passar aqui para a gente fazer a conclusão. O Filho de Deus teve que se tornar filho do homem para que assim pudesse morrer. Como filho de Deus, como Deus, ele era imortal, indestrutível. Como homem, era mortal, ou seja, poderia entregar a sua vida. Então, irmãos, quando você ora a Deus e você fala com Ele, Ele se importa. Pastor, eu estou passando clichês, coisas estereotipadas, e estão me falando um monte de coisa. Chamaram Jesus de filho de carpinteiro. Ele sabe o que estão te chamando. Pode falar com ele, porque no tempo certo a justiça dele vai ser estabelecida sobre a sua vida. Ele sabe disso, porque aconteceu isso com ele. Ele se esvaziou, humilhou-se, ficou entre nós, e o que aconteceu? Deus lhe deu um nome acima de todo nome, e através desse nome, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.